participando, na verdade, da própria morte de Estevão e consentindo, então, com essa, vamos dizer assim, essa forma em que a lei ela é bem rigorosa, como se fala a respeito de blasfêmia, né, como tem na própria interpretação. Estevão, então, foi morto por esses homens. E Saulo ali consentiu com a morte de Estevão, sabendo ele que, na verdade, existia alguma coisa que estava errada, mas ele não percebia. Então, Paulo, ao caminho de Damasco, na verdade, aquela luz ali o cegou, para que ele pudesse, então, se submeter às vontades de Deus. Foi levado, então, à casa, e essa casa, houve uma pessoa que foi por Deus, assim, designada para que fosse até ele, Ananias. E que ele já havia tido a revelação de que Ananias iria recuperar a visão dele, por impor as suas mãos sobre Saulo, que ali estava. E o que acontece? Então, diante de tudo isso que ocorreu, na verdade, o que nós podemos tirar para os nossos dias de hoje é que, diante de tantas situações que nós vivemos, tudo tem um propósito de Deus, tudo é por permissão de Deus. Não cai uma folha seca se assim Deus não permitir. Então nós temos que botar isso como sendo uma atitude onde nós estamos realmente a vivermos de forma com entendimento, mas de forma aceitável aos propósitos que Deus nos coloca. Eu mesmo, por mim mesmo, não estaria aqui, mas pelas misericórdias do Senhor, estou eu aqui, fazendo aquilo que o Senhor me entregou de bom grado. Os dons e as vocações nos é dado de forma onde não há arrependimento de Deus. Ele é irrevogável. O que Deus dá, Deus não tira. Nós é que caminhamos para um lado do oposto às vontades de Deus. Qual é que é o lado oposto à vontade de Deus? É que nós tenhamos que fazer tudo o que é o bom, perfeito e o agradável. Fora disso, está na contramão de Deus. Então o Senhor nos dá o entendimento para que nós possamos viver de forma muito mais aceitável, de forma onde nós possamos compreender de que se Deus não nos guardar, em vão guarda todos esses governos, e governos que muitas das vezes deixam a desejar por um ato vamos dizer assim, de um ato que não tem um pingo de consciência, são inconsequentes, são pessoas que estão focando sempre o lucro, a vantagem, e é óbvio, irmão, irmãs. Quando eu falo irmãos, eu quero generalizar, tá? Irmãos em Cristo, somos membros do corpo. Então, quando essa vontade de Deus vem a se manifestar em nossas vidas, as vontades boas, perfeitas e agradáveis, nós temos mudanças nas questões humanas, não é no aparente, não é na pessoas externa, porque isso aqui vai envelhecendo, irmãos. Eu lembro que eu tinha alguns anos atrás, 26 anos, hoje eu não tenho mais. Passou, e agora dia 30 de dezembro eu faço mais um ano, assim Deus permitindo eu chegar até lá. Tudo é por permissão de Deus, irmão. Como eu já falei antes, torno a dizer, não cai uma folha seca se Deus assim não permitir. Farei se Deus quiser. Em nome de Jesus. Estarei então comemorando mais um ano em que o Senhor me concedeu, por gratidão, irmãos, por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. O Senhor me livrou de muitas, muitas situações, mortes, assim, aos olhos humanos. É impossível você escapar, mas Deus sempre me guardou. Eu tenho um testemunho rápido que eu vou citar ele. Fui a um banco receber um pagamento de uma segurança que eu fazia e deixei então o meu, né, vamos dizer assim, o meu objeto, em que certamente se eu entrasse por esta porta, né, que são portas de detecção de metais, elas estariam, na verdade,
detectando então que eu estaria abortando. Então, para evitar esse constrangimento, deixei esse material e fui apenas com minha identidade no bolso. Cheguei na fila, entrei na fila, daqui a pouco o rapaz da fila me puxa uma arma 45, uma pistola desse tamanho, e começa a dizer que não era nada com ninguém da fila ali, e sim com um banco. E começou a revistar todos. E eu estava próximo ao balcão com um cheque preenchido, já com meus dados todos atrás dessa folha de cheque, que era o pagamento de todos da segurança. Eu joguei então esse talão, esse cheque, essa folha que estava em minhas mãos, por dentro do caixa. E fiquei com as minhas mãos ali e comecei a orar. Me veio aquela passagem em que Ló estava lá com os anjos que haviam sido enviados por Deus para que pudesse socorrê-lo, não a ele, mas a toda a sua família. E ele, na verdade, presenciou uma cena muito chata, desagradável, daqueles homens que estavam lá na cidade, em que eram homens que tinham, na verdade, relações entre si, eram homos. E na verdade, a sexualidade dos mesmos era ter a atração no que se refere ao masculino. Então, eles tinham uma atração por homens. E quando ele vira esses homens, que eram, na verdade, anjos, eram totalmente diferentes de todos aquele lugar. Então, chamavam a atenção desses homens. E foram à porta de Ló, pediram para que pudesse, naquele momento ali, estarem realmente preocupados, então, em fazer daquele local ali, não sendo um local que fosse para que pudesse fazer tal coisa, porque não eram homens, mas sim anjos de Deus. E os anjos de Deus, por sua vez, estavam ali, na verdade, para tirar o Ló de onde estava, que era uma cidade que existia o pecado. E naquele instante, então, esses homens começaram a tentar forçar a porta e Ló, então, ofereceu inclusive as suas próprias filhas para que pudessem, então, acalmar os ânimos daqueles homens. Mas eles não queriam, eles queriam porque queriam os anjos. A força foi tão grande que naquele momento ali houve, então, que os anjos se manifestassem e dissessem que não teria problema nenhum, que eles não viriam. A ninguém estava, que eles ficariam totalmente cegos. Então me veio essa passagem bíblica. E eu comecei a orar: Senhor, segue estes homens para que eles não vejam em meu bolso a minha identificação. E esse homem foi lá, e daqui a pouco eu olhei para a escada, vi os outros dois descendo com uma gerente com uma arma na cabeça, segurança sendo rendido também, pegando a sua arma. Foi um momento, irmãos, mas muito ruim. Eu fiquei com minha mão sobre o balcão, orando a Deus para que Deus tirasse aqueles homens o mais rápido possível de dentro, que não houvesse nenhuma situação de confronto, porque nós estaríamos, na verdade, ali dentro como um alvo. Então não seria bom isso. O que aconteceu? O cara veio me revistou a segunda vez, já havia revistado a primeira, e bati no meu bolso da camisa, bati no bolso da calça, na minha cintura, na região da perna, foi até a panturrilha e me revistou todo. Eu fiquei ali orando, botei a mão sobre o balcão de novo e comecei a orar. Ele voltou, não satisfeito. Falei: irmão, ô Branco, o que está vendo aí? Você está muito nervoso. Eu falei assim: não estou tranquilo. O que você tanto faz aí? Poxa, rapaz, eu estou orando a Deus para que não aconteça nada de pior aqui dentro. Essa é a minha intenção. Para que tudo saia sem nenhum tipo de situação que possa nos colocar em perigo. Você está muito nervoso? Não estou não. Mais uma vez ele me revistou. Bateu no meu bolso, na camisa, nada, calça. E a minha identidade dentro do bolso, irmãos. Depois que eles foram embora, roubaram o que tinha que roubar, foram embora. Eu peguei assim, pedi ao rapaz do caixa: amigo, eu vou pegar a minha folha de cheque que está aqui, tá? Aí peguei minha folha de cheque,
Aí ele olhou para mim assim, você não é o que vem aqui todo mês? Eu falei, sou eu mesmo. Você não é policial? Eu falei assim, sou. Mas graças a Deus, Deus cegou os olhos desses homens maus. Irmão, eles estavam dispostos a qualquer situação, matar ou morrer. Estavam totalmente dominados. Esse da fila estava tranquilo, mas os outros dois, se soubesse a minha identidade, a minha identificação, me mataria dentro da agência. Sem nenhum problema. Ou se houvesse alguma situação de confronto, se eu estivesse ali então, irmãos, com certeza eu teria reagido. Imagina. Seria uma situação muito desagradável. Então Deus me orientou, irmão, nessa hora, nesse dia. Eu cheguei a sair do prédio e voltei. Por causa dessa porta giratória. Foi o Espírito Santo de Deus que me deu o discernimento para que eu voltasse no caminho e deixasse a arma no local para que eu pudesse fazer, para me receber o pagamento por causa daquela porta que trava. Engraçado que não travou para eles, mas para mim poderia travar a qualquer momento. Então eu glorifiquei a Deus, porque o caixa me reconheceu e falou assim, rapaz, você é um milagre, Senhor, glória a Deus, sou um milagre de Deus. Então, as coisas que nós pensamos não ser um livramento, sempre será. Porque Deus assim, Ele faz as coisas da forma que Ele acha por bem fazer. Mas existem muitos, como Ananias, que não reconhecem, que nem sequer dão a sua, vamos dizer assim, a sua credibilidade ao que Deus faz. Ananias duvidou do que Saulo, na verdade, seria um homem transformado por Deus. Chegou até a falar com o Senhor, este homem aí, lá em Atos 9, você vai ver. Senhor, este homem aí, Senhor, assolava a sua igreja, perseguia. Realmente, ele foi cúmplice de um homicídio. Talvez ele pudesse tomar alguma atitude, sim, talvez porque ele tinha acesso. Tanto é que ele pegou cartas para que pudesse prender. Irmãos, ele fazia barbaridade com os cristãos. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Assim como Deus tem um propósito na sua vida. Irmão, todos nós somos chamados por Deus. O Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando se refere-se a fazer a mensagem de forma onde a mesma venha a fluir para trazer vida e abundância, é só pelo Espírito Santo de Deus que convence o homem dos pecados. Não vai ser a pregação de A ou B que vai mudar a vida de ninguém. O que muda a vida da pessoa é a leitura, é a palavra que você vai lendo. A cada dia você tem uma surpresa. Eu passo 10 vezes nesses versículos aqui, e as 10 vezes que eu passo, todas as vezes que eu passo é diferente, uma interpretação com algo que nos traga muito mais evidências. Você vê, por exemplo, acabei de ler agora aqui, em Atos, no capítulo 6, que fala-se a respeito de uma situação que isso acontece nos dias de hoje. As pessoas estão muito mais preocupadas em fazer a sua própria as questões humanas. Se preocupam muito mais em fazer algo para que seja realmente notado, do que fazer pelo menos o que é o previsto, que é a palavra. Enquanto esses homens aqui se reuniram, os 12 apóstolos, uma atitude, irmãos, não foi apenas de um homem, não foi de forma monocrática. Ela foi compartilhada com os demais para que eu pudesse, entre eles, haver um consenso e um conselho que, na verdade, trouxesse, então, entendimento para os que estavam ali reclamando. Por quê? Por causa da comida, porque uns tinham mais e outros tinham menos. Uns tinham mais e outros nem tinham. Então, eles vieram reivindicar os seus direitos e os apóstolos, por sua vez, tomaram uma atitude correta, foram sensatos, como diz aqui, ó. Então, os 12 se reuniram todos. Os 12 se reuniram, todos os discípulos, todos. Os 12 reuniram todos os discípulos. E desses discípulos, na verdade, que estavam ali, não era que pudessem, de repente, fazer algo, mas colocar, então, como sendo o principal ali, não era negligenciar a palavra, porque essa é a função dos apóstolos. Então ele diz assim, então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram,
Não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Não é sensato. Você irmãos, é tremendo. Não é sensato, não é sensato você deixar de fazer com que haja a comunhão entre os irmãos e ao mesmo tempo em que você faz isso não valer, não trazer a evidência e depois você lançar de forma onde todos ouvem, onde todos possam ver e ouvir, uma ação que traga a mobilidade de trazer pessoas para poder você atender as pessoas nas suas necessidades humanas e não atender as pessoas nas necessidades espirituais. Foi o que os apóstolos fizeram aqui, ó. Tem muita gente aí, irmãos, que não está usando a sensatez. Ele está sendo, na verdade, um insensato. Ele está se preocupando mais em agradar o homem do que agradar a Deus. Isso é fato. De que adianta você não fazer a reunião de forma onde haja o controle, a prevenção, e você oferece o espaço para ser usado para alimentar multidões? Comida, irmãos, comida o povo vai em busca. Quando se trata de alimento, de arroz, feijão, carne, o povo gosta, irmãos. O ser humano, ele parece que ele é abastecido por comida. Jesus não foi lá proibido de entrar na cidade, por quê? Por causa da carne, porque a carne era suína. E se Jesus entrasse lá, imagine, irmãos, os demônios iriam ocupar todos os porcos e todos iriam se precipitar, porque dentro daquela cidade, irmãos, tinha demônios. É o que dá a entender, é o que estava, na verdade, para entender é isso. Então Jesus proibiu até aquele homem que tinha sido liberto de ir junto com ele. Por quê? Porque Jesus sabia que naquela cidade tinha um propósito maior do que a presença dele próprio. Então ele designou esse homem, que havia na verdade sido liberto por ele, por Jesus, para que pudesse aos seus familiares e desse testemunho para os demais da cidade. Então era uma maneira que Jesus encontrou de evangelizar o local. Porque Jesus entrando ali, irmãos, tem certeza absoluta de que muitos demônios iriam se manifestar. Porque o povo ficou assim, bobo o que tinha ocorrido com aquele homem que era endemoniado. Jesus o curou, o libertou de uma legião. 6.000 demônios ocuparam ao total de 12.000 porcos. Quer dizer, os 12.000 porcos possivelmente de um dono só. Humanamente falando, e o prejuízo que esse homem teve, irmão? 2.000 porcos. Era uma carne que na verdade era comercializada entre eles e o lucro ali não era pequeno. 2.000 porcos se precipitaram, irmão. Por quê? Porque não aceitaram nem os próprios demônios. Então, mas é o que eu tenho para te dizer hoje. Priorize a palavra de Deus. Priorize a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não se deixe levar pelas as más conversações, que vem te trazendo um entendimento muito vago. Seja servo, mas não seja negligente. Não negligencie a palavra, que a palavra foi dada para ser vivida, para ser pronunciada, para ser falada, em tempo e fora de tempo. Não vai ser uma pandemia, não vai ser um vírus que vai proibir eu e você que está aí a divulgar essa palavra da graça de Deus com conhecimento e inteligência. Em todos os momentos da vida, a gente sempre lembra de um algo que Deus fez. E este algo que Deus fez, nós retribuímos a Deus, dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a gratidão, irmãos, a Ele, por ter nos permitido estarmos vivos nos dias de hoje. Eu quero te motivar e te dizer para você, o Senhor diz que Ele conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Você não pode se dobrar às vontades humanas. Você tem que se dobrar a Deus. Você sabe que o vírus está aí. Mas o que está em você é maior do que está no mundo. Você não pode viver na conformidade do mundo, na conformidade do século, que quer distanciar, que quer tirar, que quer apostatar, na verdade, irmãos, muitos aí já estão sendo.
se apostatando da fé, dando muito mais ouvidos às vozes estranhas do que a voz de Deus, se dobrando muito mais às inverdades do que a própria verdade que liberta. Diz a verdade, conhecendo ela, ela te liberta. Aí você quer viver uma vida enclausulado dentro de um lugar. Nós temos liberdade de expressão, irmãos. Falamos de Jesus em qualquer canto da terra. Aqui no Brasil, graças a Deus, eu não sei até quando, irmãos, mas eu espero que até a vinda do Senhor Jesus, que aí já não temos mais nada para fazer na terra, porque o que já foi feito, acabou. Então, quando se tem vida, há esperança. Então, há esperança para o ferido, mesmo aquele que esteja ainda cortado pelas situações, pelas circunstâncias, mas a sua raiz está no profundo, a sua raiz está realmente sobre a rocha. Pode vir as tempestades que vierem. Se a casa estiver sobre a rocha, irmão, não vai cair, porque a fundação é Cristo. E a fundação sendo Cristo, você pode passar por qualquer situação, seja de qualquer forma em que você estiver vivendo. Deus é o seu sustento. É Ele que te dá um equilíbrio emocional. É Ele que te faz você ser o que você é. Não se dobre, irmãos, em verdade. Não se deixe se contaminar pelo que você ouve, das palavras que são ditas em sua vida, de forma aonde muitos vêm trazer o pessimismo. Hoje nós tivemos um ato público aqui na região das pessoas que vivem do turismo, que são os barcos. Eles estão reclamando porque eles estão impedidos de fazer passeios. A cidade vive de turismo, irmão. Se fizerem tudo com ordem e decência, não vai ter problema. Mas aí é o que eu te digo, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Você não pode se deixar viver de uma forma onde você esteja satisfazendo a vontade do próprio inimigo de nossas almas, que é o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Veio para destruir a esperança, veio para matar a possibilidade. Ele veio para tirar, irmãos. Ele veio para tirar, subtrair. Deus não, Deus vai me dar vida e vida em abundância. Deus veio para somar, para multiplicar e para dividir conhecimento. Não dividir os povos. Pelo contrário, Ele uniu a todos, tanto gentil quanto judeu. Fez de dois um só. Glorifica a Deus, irmão, porque é o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque é Ele que te aproximou dele próprio. Não foi você que foi lá à frente, não. Ele te chamou pelo nome. Então o Senhor tem te dado conhecimento para você perceber e ter a sensibilidade que te diz a respeito da palavra, ser sensível à voz de Deus. E ser sensível à voz de Deus é você compreender de que Deus tem sempre algo para você. Não se deixe se dobrar pelas situações que você esteja talvez vivendo hoje. Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas os transformai-vos em renovação da vossa mente, para poder experimentar, irmão, quais sejam as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus. Você tem que se aperfeiçoar. Você tem que buscar em Cristo ser uma nova criatura. Não se deixe levar pelos Ananias da vida, irmãos, que vêm te impedir de você crescer, porque ele tentou impedir que Saulo fosse um homem, o qual Deus havia falado para ele, disse assim para ele: ô Ananias, vai lá e faz o que eu tenho que fazer, porque eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele é um vaso por mim escolhido. Irmãos, sinta-se como um vaso de Deus. Sinta-se na mão do olheiro. É Ele que vai moldar, é Ele que vai cuidar, é Ele que vai transformar a sua vida. Seja o estado em que você estiver, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele vai quebrar se for preciso, mas vai fazer e reconstruir de novo. O caráter é moldado, a personalidade é única, é sua, ninguém a tira. Nós confrontamos todos os dias, eu já falei sobre isso, guerras travadas de forma espiritual. A nossa guerra não é contra o nosso parente não, irmãos. A nossa guerra não é com o nosso irmão, com o nosso sobrinho, com o nosso tio, com a nossa mãe, com o nosso pai. A nossa guerra é espiritual, é com os principados e potestades que causam tudo isso. Essas guerrazinhas, essas contendas de entendimento, isso é tudo obra do maligno. Ele só veio para trazer confusão. E Deus não é um Deus de confusão. Pelo contrário, Deus é um Deus de união. Deus quer unir.
Deus quer pacificar. E bem-aventurados são os pacificadores, porque desses é o reino dos céus. Então eu quero nesta noite ser um pacificador sobre a tua vida. Dizer de que, caso porventura você esteja vivendo um momento que não seja um momento adequado, um momento em que você não gostaria de estar vivendo, e que você feche os teus olhos, olha ao Senhor e peça: Senhor, me dê discernimento. Pai, tira todo esse mal, tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor, varre minha vida, tira para bem longe. Não me deixa que esse sentimento faccioso, pervertido, venha brotar no meu coração e venha com isso trazer raízes de amargura. Porque você não vai, você não vai influenciar só os que estão de longe, não, irmãos. Você vai influenciar também os que estão perto. Se você for pai e mãe, os seus filhos vão se espelhar no que você pensa, no que você faz. Então, nós temos que se desprender, se tirar essas amarras que vêm nos trazer o desconforto, para que nós não tenhamos que cair de novo nas questões do homem natural que não compreende as coisas de Deus. Vamos buscar em Deus o que se refere a essa visão espiritual. Como diz o próprio Deus para Ananias: Ananias, vai lá, Ananias, e faz o que eu estou mandando, e acabou. Irmãos, Deus começou a obra em tua vida. Começou a obra em minha vida, Ele há de terminar o que Ele começou. Se fortaleça, se reveste da palavra. E Efésios 6,10 diz assim: diz: mas irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus, irmão, não é seu nem meu, é de Deus. E se Deus mandou para que nós tenhamos que nos reforçar da palavra, vamos usá-la como arma de guerra. Nós guerreamos entre nós, irmãos, entre nós mesmos, não é para se guerrear entre nós mesmos. A nossa guerra é contra os principados e potestades, que estão aí, ó, em todos os lugares, em todas as esquinas. Se revista da palavra, irmãos, não receba os dados, porque os dados são malignos e inflamáveis. E ele vem justamente numa região que é a mais sensível de todas, que é a região da carne. A carne, irmãos, ela é, na verdade, uma absorvidora. Ela absorve com tanta facilidade, irmãos. Ela absorve o rancor, a raiva, o ódio. Ela absorve a contenda. Ela absorve, é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo isso que é ruim, que te faz mal. Mas o Espírito não. O Espírito é longânimo, é benigno. Ele não te deixa você se ensoberbar, não deixa você ir além do que é permitido, porque há o entendimento. O homem natural não compreende as coisas de Deus porque eles parecem loucura. Mas o homem espiritual, ele entende, sabe. E quando ele está com esses sentimentos não provém de Deus, não provém de Deus. Tu queres melhor desta terra? Ouça o que Deus te diz. Faça então por onde? Não deixe se contaminar pelos sentimentos que vêm te trazer o desconforto. Seguir a paz com todos e a santificação, porque senão ninguém vai ver Deus agindo na vida. Vai agir por misericórdia. Lembre-se da tua descendência e lembre-se das suas posteridades. Hoje eu sou avô, daqui a um tempo eu vou ser bisavô, se Deus assim permitir. Terei o prazer de ver a minha posteridade. Irmãos, em breve, algo Deus irá fazer. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou te falando. A nossa confiança está firmada em Deus. A nossa confiança está focada em Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. E você vai ter uma vida em abundância, em alegria. Para que eu venha encerrar, quero dizer para você que lá em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12. Glória a Deus por isso. Paulo escrevendo então aos Coríntios, ele diz assim na palavra. 2 Coríntios capítulo 12. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Tu vê que o que Deus fez na vida desse homem? Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu,
Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, mas Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, aos quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato. Portanto, estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isto, para que ninguém pense a meu respeito, mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim mesmo, ou de mim, pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar, esbofetear em outras traduções. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Se você for fazer a leitura dos capítulos anteriores, em 2 Coríntios 11, 10, 11, você vai ver que Paulo começa a se achar como sendo o conhecedor, o cara. Então Deus viu que as condições humanas do apóstolo Paulo estavam se sobressaindo de tal forma que ele começou a se achar que era, na verdade, o único, né, que pudesse trazer a mensagem de Jesus. Não é dizer, na verdade, que seria o único, mas a ele foi revelado. Ele fala sobre isso em Gálatas. Ele diz aqui, na própria carta de 2 Coríntios capítulo 12, ele narra a respeito da ida dele para Damasco, e no caminho ele foi, vamos dizer assim, constrangido, né, pelo Espírito Santo. Jesus estava ali presente, e ele, na verdade, foi tratado em suas viagens em Atos, a partir do capítulo 13, e quando ele é designado com Barnabé, os apóstolos impondo as suas mãos, mandaram para que eles fossem. Eles tiveram diversos encontros, do 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e em 19 fala até a respeito de uma libertação de um homem que estava tentando impedir que o procônsul, né, ouvisse a palavra, Sérgio Paulo. E esse procônsul tinha um Bar Jesus, um homem que era conhecedor, né, e tentava impedir, e Paulo, com toda a autoridade de Cristo, o repreendeu. Então Paulo vem narrando todos os acontecimentos em que ele viveu nessa carta de Coríntios, mas quando chega um ponto, irmãos, que ele já não está mais, na verdade, consciente. Então ele começou a negligenciar a palavra, e começou a viver os seus próprios momentos. O que se achava ele sendo, o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos. Homens que pegam algumas coisas isoladas e começam a usar em benefício próprio. Nós temos agora um escândalo aí, irmãos. Um escândalo aí no meio cristão de um homem que vai comprar, um pastor, que vai comprar um helicóptero de 57 milhões. Irmãos, o que se pode fazer com 57 milhões? Muita coisa. Mas por que não faz? Porque o que Pedro fala nas suas epístolas, o que João fala nas suas epístolas, o que o próprio Jesus fala. Muitos são chamados, irmão, mas poucos são os escolhidos. Eu quero orar para você esta noite e dizer para você de que a graça de Deus nos basta. Eu quero ser fraco em mim mesmo, irmão, mas ser poderoso em Deus, para destruir fortalezas, para destruir altivez, para destruir sofismas, para destruir pessimismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como Pedro fez com aquele homem que estava na porta formosa, olhando, fitando os olhos sobre ele, disse assim, irmãos, e eu digo para você a mesma coisa, não tem ouro, não tem prata, mas onde você estiver agora, nesse momento, não importa as condições em que você esteja, importa que Deus, que é Jesus, que ele cresça,
e que nós diminuamos na frente dele, porque ele é soberano, é ele que te fez o que você é, e ele te colocou nesse estado em que você está hoje. Regozije-se no Senhor, alegre-se no Senhor, se fortaleça em Deus, e você verá realmente a glória do Senhor. Não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Não ouça vozes estranhas, ouça a voz de Deus. Não ouça as vozes que venham trazer o pessimismo. Ouça a voz de Deus que vem te trazer a paz, e a paz que excede todo entendimento. Eu quero orar por você esta noite, dizer de que tu és livre, tu não és mais escravo. O Senhor Jesus disse, vós agora vos chamo de amigos, não mais de servo. Porque o servo vai embora, irmãos, a qualquer hora, mas o amigo não. O amigo permanece, irmãos. Quer ser amigo de Cristo, irmãos? Confia no Senhor, mas Ele fará. Confia em Deus, não se dobre aos momentos, não se dobre às circunstâncias, não se dobre às notícias que vem deixar você desanimado. Confia no Senhor, confia em Deus, e Ele fará o restante. Eu quero orar por você esta noite. Senhor Jesus Cristo, amado Deus soberano, Pai, Criador dos céus e da terra, nos colocamos inteiramente à sua disposição, Senhor. Nos fale, Senhor, por intermédio de palavras, nos fale, Senhor, através de sonhos, através de visões, nos dê entendimento em tudo, Pai, e manifesta a Tua vontade, Pai. Manifesta o Teu querer em nossas vidas. Sabemos, Pai, que nós estamos no mundo, e o Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas tivéssemos então bom ânimo, Senhor. Porque Tu venceu o mundo e nós venceremos também. Porque o mundo, Senhor, tenta nos sufocar, o mundo tenta nos desanimar, o mundo tenta nos desfocar da Tua palavra. Mas, Senhor, não importa, Pai, o que venha de nosso encontro, importa que nós estejamos revestidos com a Tua armadura, com a Tua palavra, que nós possamos guerrear de forma legítima, Pai, e que haja sempre o entendimento. Nos permita, Senhor, estarmos hoje usufruindo, Pai, dessa palavra que o qual o Senhor nos deu, que é a Tua graça, que nós possamos usar como arma de guerra, que nós possamos usar, Senhor, como entendimento, para que nós possamos também, Senhor, desfrutar das maravilhas que o Senhor tem nos preparado de antemão, que o Senhor nos deu, Pai, em tempos eternos. O que nós estamos vivendo hoje, Pai, não vai se comparar no que nós vamos viver no amanhã, porque o amanhã, Senhor, sempre será o melhor, e o melhor de Deus já está por vir em nossas vidas. Eu creio, Pai, que o melhor de Ti já está se manifestando em nossas vidas. Eu declaro por essa vida que Ele está, Senhor, por mais que esteja aparentemente passando por qualquer dificuldade, pode ser até de ordem emocional, mas Tu és o Deus que haverá de examinar o profundo, Senhor. Tu haverá de ir lá no íntimo de cada um de nós e tirar, Senhor, todas aquelas amarras, Pai, todas aquelas correntes, as prisões, que muitas vezes são prisões de mente. E a Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que nos revestir da Tua palavra e temos que ter a Tua mente, Senhor. Revestindo da Tua mente, Pai, teremos, na verdade, possibilidade de podermos ser bem-sucedidos em todos os feitos. Eu declaro em nome de Jesus tudo que haverá de fazer segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Graça, paz, uma boa noite, em nome de Jesus.